bem-vindo à sua sala de aula virtual. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei, ó Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? E aí, essa música diz respeito a qual região, galera? Hein? Quem é o cantor? Qual é o cantor? É isso aí, nós continuamos falando sobre a região Nordeste, né? E agora nós vamos falar sobre a última sub-região, que é a região da Zona dos Cocais. Vamos lá, então? Desculpa a música, galera. Meio Norte ou Zona dos Cocais. É também uma área de transição entre o Sertão e a Amazônia, e abrange também o Piauí e parte do Maranhão, né? Especialmente a parte oeste do Maranhão. O clima é do tipo tropical, sendo mais seco na área do complexo nordestino e mais úmido no oeste do Maranhão. É claro, né? Isso aí é óbvio, está conectado aí à questão climática e o clima influencia também na vegetação. A vegetação da mata dos cocais, do tipo palmeiras, né? Que aí você vai ver, lembra do açaí da região amazônica? Aí o deles, a árvore da providência deles, a árvore da vida deles, né? É um tipo palmeira, como o babaçu e a carnaúba, que são muito utilizados na indústria cosmética, né? A produção de ceras e etc. Ainda nessa região, outras atividades agrícolas como a cultura do arroz, do algodão, cana-de-açúcar, soja também são extremamente importantes, né? Mas aí não são todas as famílias, né? Todo grupo, então tem um diferencial aí das pessoas, né? Dos grupos, dos fazendeiros que cultivam esses produtos. Porque quem faz a coleta do babaçu e da carnaúba são populações diferentes dessa região, tá? Ou desta sub-região. Vamos dar sequência. Então, a princesa daí dessa região é o babaçu. Vejam aí, né? Uma área mata nativa. As colheitadeiras, as catadeiras de coco, elas fazem a coleta manual, quebram o coco de forma manual, usam a casca como biomassa, né? Para usar nos fornos, no fogão a lenha deles, e vendem a castanha in natura. Né? Claro que o valor incorporado da venda dessa castanha não se compara ao valor da matéria-prima, que é a cera que eles retiram da carnaúba e do babaçu. Né? Então, a rentabilidade é sempre maior do atravessador, daquele que vai vender diretamente para a indústria e da própria indústria que usufrui do fruto. Né? Mas a população, vocês podem ver, pela forma como eles lidam, né? Pela forma como eles vivem, eles sempre estão em condições bem precárias, né? Condições econômicas bem difíceis. Por isso, essas populações tradicionais sofrem bastante com essa atividade, muito embora alguns deles digam que já houve períodos bem melhores, né? Então veja só, o baixo nível de desenvolvimento social e econômico da região Nordeste, caracterizado, entre outros aspectos, pela reduzida oferta de empregos e pelos baixíssimos salários, colaborou pela expulsão da mão de obra. Né? Por que a expulsão da mão de obra? Porque existem muitos imigrantes que saíram daí, foram para a região Sudeste, né? Ajudaram na construção de Brasília, ajudaram na construção da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, vieram para a região amazônica. Na região amazônica tem famílias tradicionais que são oriundas da região do Nordeste. Quer dizer, a seca de alguma forma expulsou esse homem do campo, mas também teve os problemas sociais causados pelo próprio homem, né? Pela própria falta de administração, pela falta de cuidado e zelo com o povo brasileiro. Em razão disso, o presidente do IBGE, Sérgio Viana, chamou-a de região problema, em face, né, dos indicadores serem extremamente baixos, e todos os indicadores, mortalidade infantil, expectativa de vida, né, má nutrição, então tem uma série de fatores aí que vão contribuir para isso, referindo-se aos sérios problemas sociais e econômicos dessa sub-região. Então vejam só que, quando é claro, quando ele colocou região problema, ele não está se desfazendo da região, né? Ele não está se desfazendo do povo. Na verdade, ele está colocando, né, ele colocou uma nomenclatura que realmente é preocupante para uma região brasileira. Então você vai ver
que aí as disparidades entre as regiões ficam nítidas, claras, especialmente quando nós observamos, então, os indicadores sociais. E aí o IBGE vai nos dizer quais são os indicadores sociais. Por exemplo, quando você olha na imagem aqui embaixo, né, nessa primeira imagem aqui, onde o senhor está sentado na frente da casa dele, olha a construção dele, né? Olha a casa dele, é o lar dele, né? Mas esse lar é digno de um brasileiro, né? É digno de uma pessoa que trabalha, de um homem de idade que nem ele é, de todo o trabalho que ele já fez pelo país. A mesma coisa aqui, ó, pessoas se retirando, por isso que eles são chamados de retirantes também, né? Porque eles são obrigados a se deslocar desses locais muito penosos, tentando buscar um modo de vida, uma forma de vida bem melhor. Por isso, quando você olha por aí, aqui em Macapá, por exemplo, os pequenos comércios são ocupados por uma boa parte dessa população que vem do Nordeste. Eles estão acostumados a trabalhar muito, né, e viver com muito pouco. E aí, quando eles vêm para cá, que eles veem essas oportunidades, eles realmente desenvolvem, né? Então é um povo muito criativo, muito trabalhador. Parabéns aos nordestinos e a nós brasileiros, né? Bom, vamos então agora à região geoeconômica da Amazônia, né? Nesta região estão inclusos todos os estados da região norte, parte do Mato Grosso e parte do Maranhão. O complexo amazônico é o que tem uma ocupação mais recente e vem fornecendo importantes matérias-primas para o Centro-Sul, vindas da mineração e da agropecuária. Ela é famosa por sua floresta, né? Um tipo de vegetação densa, latifoliada, que são folhas largas, né? Justamente por causa da produção da fotossíntese, com grande biodiversidade, né? A maior biodiversidade do planeta. Então é um bioma formado de diversos ecossistemas. Existem centenas de rios que formam a bacia, a do Amazonas, que é o maior do mundo em volume e em extensão. Em geral, possui baixa altitude, com exceção do norte, com a fronteira com a Venezuela, onde se encontra o Pico da Neblina, que tem aproximadamente 3.014 metros de altitude. Então, realmente, aí existe, inclusive, uma grande interatividade entre a floresta, o solo e também os rios, né? É necessário a gente manter o equilíbrio do uso e usufruto desses recursos. E a gente não tem visto isso nos últimos anos, né? A Amazônia tem sofrido bastante com os desmatamentos, poluição dos rios e por aí vai. Mais à frente a gente vai comentar um pouquinho mais a respeito, ok? Devido às fortes chuvas, o volume de água dos rios varia muito durante o ano. Essa variação resulta em áreas inundadas pelos rios durante todo o ano, enquanto outras sofrem essa inundação apenas no período de inverno. Então, essas áreas inundadas e não inundadas, elas vão provocar, né, diferenciações de vegetações. Vocês estão vendo aqui a imagem ao fundo, que é a primeira que a gente está vendo aqui, que é o primeiro componente da paisagem natural, né? Um dos ecossistemas que fazem parte da região amazônica. E aí o IBGE peca em dizer que essa região é uma região homogênea. E aí aqui a gente já vai ver algumas diferenças que vão demonstrar isso aí. Ela não é uma região homogênea, porque muito embora nós tenhamos a floresta amazônica, mas a floresta amazônica ela tem diferentes ecossistemas, tá? Várzea é uma delas, é a primeira. São formadas pelas matas de igapó, que são essas áreas inundadas, localizadas em áreas baixas e ricas em plantas aquáticas e peixes também de variadas espécies, certo? Vamos lá então para a segunda. A segunda são os terraços, que são ocorrem em áreas de sedimentos muito antigos, porque a área da região amazônica é uma área de sedimentos, né, formada por sedimentos, depósitos sedimentares. Então, aqui nós encontramos os sedimentos mais antigos, né, a área mais antiga da região amazônica. São alagados nos períodos de cheias, são formadas pelas vegetações existentes nas várzeas, e a elas ainda tem outras árvores de grande porte, né, que são árvores mais altas, como é o caso das seringueiras, que ficaram muito conhecidas pela produção do látex, e as sumaúmas, né, que aí você vê aqui na imagem ao lado,
São árvores também de grande porte, e aí você vê, por exemplo, a exuberância dela, né? A imponência dela dentro da floresta. O terceiro tipo é a de terra firme, que é uma área de sedimentos bem mais antigos, com altitudes acima de 100 metros, portanto, elas não são alagadas nem em períodos periódicos, né, e nem permanentes, então é por isso que é chamado de terra firme, né? E ela permanece seca durante todo o ano. Nela encontramos árvores de madeira de lei, que são procuradas, né, e exploradas a muito custo na nossa região. Elas são mais densas e de grande porte, como é o exemplo da castanheira, que durante muitos anos ela foi explorada, né? E essa castanheira, inclusive, recebe o nome de castanha do Pará, porque nós éramos atrelados ao estado do Pará, e que hoje ela foi patenteada com o nome de castanha do Brasil. Mas é uma árvore também bastante imponente e que sofre com a degradação ambiental, né? Hoje nós já temos uma escassez desse material aí. Com toda essa vegetação na floresta amazônica, pode-se pensar que seus solos são férteis, mas isso não é verdade. A maioria desses solos são pouco férteis, ou seja, eles não têm nutrientes necessários para alimentar, por exemplo, uma cultura, tá? O que a mantém é a grande quantidade de matéria orgânica produzida e depositada no solo pela floresta. Então a floresta ela se autoalimenta. Então ela mantém essa matéria orgânica no solo e o solo retorna para a floresta. Quando retira-se a vegetação, esse processo para. O solo fica exposto e as fortes chuvas carregam todos os nutrientes. Esse processo de carreamento, né, de transporte do sedimento, a gente chama de lixiviação, quando ele lava os nutrientes do solo, que faz com que os solos fiquem rapidamente mais pobres e impróprios para a atividade agrícola. Então é uma pura ilusão você achar que desmatar a floresta amazônica e plantar, né, cultivar, você vai ter ali um retorno financeiro muito grande porque o solo é apropriado para a atividade agrícola. É um grande engano. Características gerais da Amazônia. Isso aí a gente vai iniciar com o processo de ocupação, né? A Amazônia ela foi ocupada por volta do século XVII pelos portugueses, que construíram várias fortificações ao longo do rio Amazonas e seus afluentes, como foi o caso do Forte do Presépio em Belém do Pará e o da Fortaleza em São José de Macapá. Dominou as populações locais, os indígenas, e realizando extração dos produtos da floresta, como temperos e ervas, que são chamadas pelos historiadores também de drogas do sertão. No final do século XIX, com a extração do látex para a produção da borracha, ele atraiu uma grande leva de trabalhadores, especialmente do Nordeste. Olha o Nordeste aí trabalhando de novo, né? Ampliando o processo de ocupação da região. Mas isso ainda não foi suficiente para ter um processo efetivo de ocupação da região amazônica. Ainda o efetivo populacional ainda era muito pequeno e a área é uma área muito grande, uma área muito abrangente, realmente. Mas foi nos anos 60 que o processo de ocupação efetiva aconteceu com a ajuda do governo federal. Essa nova fase veio acompanhada da construção de Brasília e da construção da estrada Belém-Brasília, que abriu projetos agropecuários e de mineração. Como estímulo às empresas nacionais e estrangeiras a investirem na ocupação da Amazônia, foram feitos um conjunto de ações. Ações essas que são a isenção de impostos, né, quando ou você reduz ou você retira os impostos de ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias, de IPI, imposto sobre produtos industrializados, né? Enfim, os diversos impostos federais ou estaduais que possam, então, tornar mais atraentes a vinda de empresas para a nossa região. E ainda abriu concessões de empréstimo com baixos juros, né? E aí teve muita gente aqui na região amazônica que se beneficiou disso e o retorno desse investimento assim não foi visto, não foi percebido. Nesse contexto,
Grandes áreas foram desmatadas para dar lugar ao desenvolvimento da atividade agrícola e da mineração, que é o que mais caracteriza a nossa região, é a exploração da madeira, a exploração mineral e a atividade agrícola. Essa política gerou sérios conflitos no campo entre índios, agricultores e mineradores, que nós conhecemos na região como garimpeiros, né? Então aqui vocês estão vendo o trajeto da estrada Belém-Brasília, uma estrada bastante penosa. Viajei muito nesse trajeto aí. É muito difícil a viagem, a estrada é muito complicada. Para nós, quando fazíamos essa viagem há uns 20 anos atrás, isso demorava uns 3 dias, né? Às vezes até mais, dependendo das condições da estrada. E aí vocês veem, por exemplo, um trecho da estrada onde os caminhoneiros estão parados por algum motivo aí, né? Então, a preferência também do Brasil em escolher o sistema de transporte rodoviário, sem haver a devida assistência e investimento, acaba encarecendo o preço dos produtos finais, porque a região amazônica consome os produtos, boa parte dos produtos que vem da região centro-sul, né? Ainda é abastecida, especialmente aqui a região mais distante, né? Amapá, por exemplo. E aqui na região amazônica vocês vão ver esse trajeto todo aqui do Rio Amazonas e dos seus afluentes, vocês vão ver as missões, né? E vão ver os fortes. Aqui, ó, o Forte do Presépio, em Belém do Pará, que é uma fortificação. Aqui é a fortificação de São José de Macapá, né? Que agora tem um local aqui, uma área que foi construída obedecendo todos os patrimônios culturais, né, históricos, né, tombados pelo IPHAN. E esses fortes tinham o objetivo de defender da invasão estrangeira, né, da invasão especialmente dos franceses, que eram nossos vizinhos aqui, e também para fazer um controle de saída dos produtos oriundos da floresta, especialmente as drogas do sertão e, eventualmente, também na possibilidade de encontrar algum metal precioso, também os metais preciosos, né?